A economia brasileira aponta uma melhora em alguns indicadores, como PIB, taxa de juros e inflação. Mas é preciso olhar com mais atenção para outros números para ver se o país realmente está enfrentando ou entrando no caminho do crescimento e deixando a crise para trás. E quem vai detalhar esses dados para você é o assessor econômico da CNA, Paulo André Camuri, está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Lara. Paulo, quais são os principais sinais positivos, digamos assim, da economia nesse início de ano? Os principais sinais de que a economia parece ter superado a época de crise, né, é basicamente o resultado do PIB, né, que a gente ainda não tem um resultado, mas a expectativa de que esse ano feche um primeiro resultado positivo depois de duas quedas, né, de 3,8 e 3,4 nos anos anteriores. Então, a gente espera que esse ano a economia alcance 0,5% e no ano que vem 2,5%. Outro sinal positivo é da redução da taxa de inflação, que vinha aí de um patamar de quase 11%, e esse ano espera-se que chegue a 4%. Né? Atualmente, a inflação está em 4,57%. E esse resultado de queda da taxa de inflação, de queda do ritmo de crescimento de preços, isso se deu muito por conta dos preços dos produtos agrícolas, que tem contribuído, né, para essa queda da inflação. Os preços dos alimentos em domicílio, por exemplo, estão crescendo na faixa de 3%. Então, você vê que abaixo da inflação, né? Então, tem contribuído para essa queda dos preços, para essa queda do ritmo de crescimento dos preços, desculpa. E um outro sinal positivo é a queda da taxa de juros Selic, que ainda está se refletindo pouco no preço do crédito para o consumidor, mas a tendência é que isso se aprofunde, né? Que essa queda do preço dos juros chegue para o consumidor e para o produtor. Um outro sinal positivo é da estabilidade do câmbio. O câmbio ontem fechou a 3,20, 3,19. E isso é bom porque não contamina os preços. Né? Então, esses são alguns indicadores que mostram que a economia está estável em termos de preços e tentando retomar a atividade econômica. Agora, é possível então dizer que a crise está superada ou está sendo superada? Isso é que todo mundo quer saber, mas é difícil ainda de afirmar com certeza que o país retomou a atividade econômica. O resultado principal que mede isso é o PIB, Produto Interno Bruto. E esse indicador é divulgado pelo IBGE apenas trimestralmente. Então, a gente não tem nenhum resultado ainda referente ao ano de 2017 do PIB. Né? Isso aqui, 0,47, é uma estimativa para o final do ano. Nós, lá do Núcleo Econômico da CNA, a gente estima que esse primeiro trimestre a economia está crescendo entre 0,7% e 0,8%. E basicamente puxado pelo agronegócio, que está com uma super safra. Né? A gente sabe que a última estimativa de safra da Conab para esse ano é de 230 milhões de toneladas, né? Que é 25% maior do que a safra do ano anterior. Então, esse crescimento do agronegócio está puxando a economia nesse primeiro trimestre, e que é uma coisa bastante positiva. Mas a gente, infelizmente, percebe que isso está bem localizado no agronegócio. Quando a gente olha o restante da economia, a gente continua vendo, por exemplo, aqui no caso de investimento, uma queda na taxa de investimento. Então, você vê que saiu de quase 21% de investimento em 2013 para 16% hoje, né? Então, o que significa essa queda no investimento? Significa que as empresas com alta capacidade ociosa, elas não estão investindo. Um outro reflexo de que a economia ainda está em crise é a taxa de desemprego. Né? Fechou o ano passado em 11,5%, 11,5%. Hoje já está em 13,7% em março desse ano. E as projeções continuam de crescimento da taxa de desemprego. O desemprego demora para responder. Mesmo quando a economia voltar a crescer fortemente ou mais consistentemente, ainda vai levar um tempo para o desemprego diminuir, porque o empresário demora bastante tempo para ficar seguro e voltar a contratar. Então, os sinais são ainda bastante dispersos entre os setores e não dá para a gente afirmar que a economia de fato voltou a crescer. E como é que a super safra esperada então para este ano tem se refletido aí nos indicadores? Então, o setor do agronegócio tem se destacado, né, como eu tenho dito.
E aí eu trouxe alguns indicadores aqui que mostram como o setor do agronegócio está bem diferente do restante da economia. Esse gráfico aqui, tem essas barras azul, a barra azul, a barra vermelha e a barra verde, né? Elas mostram, respectivamente, o primeiro trimestre de 2015, 16 e 17, nos diferentes setores, infraestrutura, indústria, comércio e agropecuária. Então, o que a gente observa é que o único setor, a agropecuária, é o único setor em que as captações de recursos juntos ao BNDES, elas se mantiveram constantes. Do ano passado para esse ano, foi o único setor que cresceu, né? Então, mostrando que o setor do agronegócio continua captando recursos junto ao BNDES, do mesmo jeito que já vinha captando nos anos anteriores. Os outros setores não. A quantidade de fertilizantes entregues ao consumidor, você vê que esse ano, nesse primeiro trimestre, também passou de 6 milhões e 200 mil toneladas para 6 milhões e 420 mil toneladas, mostrando que o setor continua com atividade bastante pujante, né? E esse número, que eu acho que é o mais impressionante desses todos do nosso setor, mostra as vendas dentro do Brasil de máquinas agrícolas, tratores e colheitadeiras. Basicamente, a gente vê que do primeiro quadrimestre do ano passado para o primeiro quadrimestre desse ano, houve um crescimento de 33% nas vendas de máquinas agrícolas. De tratores, foi ainda maior, 39%, né? Então, mostra que realmente o setor está com uma atividade econômica até maior do que o ano passado, né? E isso tem puxado o crescimento do restante da economia. Tá certo, assessor econômico da CNA, Paulo André Camuli, muito obrigado pelas informações. Tenha um bom dia. Muito obrigado.